O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia de Justin Gardner. Aristóteles, um organizador, um homem extremamente meticuloso que queria pôr ordem nos conceitos dos homens. Enquanto sua mãe tirava uma soneca depois do almoço, Sofia foi até o esconderijo na sebe. Ela tinha colocado um torrão de açúcar no envelope cor-de-rosa, no qual tinha escrito a Alberto. Não havia nenhuma carta para ela. Mas depois de alguns minutos, Sofia ouviu que o cachorro se aproximava. Hermes! Gritou Sofia. No momento seguinte, Hermes já havia entrado no esconderijo, trazendo na boca um envelope amarelo dos grandes. Muito bem, Hermes! Sofia abraçou o animal ofegante. Pegou o envelope cor-de-rosa e colocou-o na boca do cachorro. Hermes saiu rastejando do esconderijo da sebe e desapareceu na floresta. Sofia estava um pouco nervosa quando abriu o envelope. Será que havia alguma coisa escrita sobre a cabana e o barco? Dentro do envelope havia as folhas de sempre, presas por um clipe. Mas havia também uma folha solta, em que estava escrito: Querida senhora detetive, ou melhor dizendo, querida senhora gatuna, o caso já foi notificado à polícia. Não sou tão ruim assim. Se você for assim tão curiosa no que diz respeito a encontrar respostas para os enigmas da filosofia, devo dizer que seu futuro é promissor. O chato de tudo isso é que agora eu vou ter que me mudar. Tudo bem, afinal foi minha culpa. Eu devia saber que você é uma pessoa que gosta de ir fundo nas coisas. Um abraço, Alberto. Sofia respirou aliviada. Ele não tinha ficado bravo com ela, afinal de contas. Mas por que tinha que se mudar? Pegou o grande envelope e correu para o seu quarto. Seria melhor estar em casa quando sua mãe acordasse. Pouco depois, já estava confortavelmente acomodada em sua cama. Agora, ela queria ler sobre Aristóteles, filósofo e cientista. Querida Sofia, certamente você ficou impressionada com a teoria das ideias de Platão, e você não é a primeira. Não sei se você aceitou tudo sem maiores problemas ou se tem algum comentário crítico a fazer. Mas se você fez críticas à teoria de Platão, saiba que estas mesmas críticas já foram feitas por Aristóteles, 384 a 322 AC. Durante 20 anos, ele foi aluno da Academia de Platão. Aristóteles não nasceu em Atenas. Ele era natural da Macedônia e veio para a Academia quando Platão tinha 61 anos. Seu pai era um médico de renome, um cientista da natureza, portanto. Este pano de fundo já diz alguma coisa sobre o projeto filosófico de Aristóteles. Seu maior interesse estava justamente na natureza viva. Ele não foi apenas o último grande filósofo grego, foi também o primeiro grande biólogo da Europa. Exagerando um pouco, podemos dizer que Platão estava tão mergulhado nas formas eternas, no mundo das ideias, que quase não registrou as mudanças da natureza. Aristóteles, ao contrário, interessava-se justamente pelas mudanças, por aquilo que hoje chamamos de processos naturais. Exagerando mais ainda, podemos dizer que Platão se apartou do mundo dos sentidos e que só percebia muito superficialmente tudo aquilo que vemos ao nosso redor. É que ele queria escapar da caverna para espiar o eterno mundo das ideias. Aristóteles fez exatamente o contrário. Ele saiu ao encontro da natureza e estudou peixes e rãs, anêmoras e papoulas. Você bem poderia dizer que enquanto Platão usou apenas sua razão, Aristóteles, ao contrário, usou também seus sentidos. Mas há nítidas diferenças entre eles, até mesmo na forma de escrever. Enquanto Platão era poeta e criador de mitos, os escritos de Aristóteles são sóbrios e pormenorizados como os verbetes de uma enciclopédia. Em compensação, muito do que ele escreveu estava baseado em estudos naturais realizados com extrema diligência. Registros da antiguidade dão conta de que não menos que 170 títulos assinados por Aristóteles. Destes, 47 chegaram até nossos dias. Não se tratava de livros completos. A maior parte dos escritos de Aristóteles compõem-se de apontamentos feitos para suas aulas. Também, na época de Aristóteles, a filosofia era essencialmente uma atividade oral. A importância de Aristóteles para a cultura europeia está também no fato de ele ter criado uma linguagem técnica usada ainda hoje pelas mais diversas ciências. Ele foi o grande sistematizador, o homem que fundou e ordenou as várias ciências. Como Aristóteles escreveu sobre todas as ciências, vou me limitar a tratar aqui sobre algumas das áreas mais importantes.
E como me detive tanto em Platão, quero falar a você primeiramente sobre os argumentos de Aristóteles contra a teoria das ideias de Platão. Na sequência, veremos como ele formulou sua própria filosofia natural. Afinal, Aristóteles resumiu o que os filósofos naturais haviam dito antes dele. Vemos também como ele tentou colocar ordem em nossos conceitos e funda a lógica como ciência. Por fim, vou falar um pouco sobre a visão que Aristóteles tinha do homem e da sociedade. Se você aceita esse roteiro, então só nos resta arregaçar as mangas e começar. As ideias não são inatas. Assim como os filósofos que o antecederam, Platão também queria encontrar algo de eterno e de imutável em meio a todas as mudanças. Foi assim que ele chegou às ideias perfeitas, que estão acima do mundo sensorial. Além disso, Platão considerava essas ideias mais reais que os próprios fenômenos da natureza. Primeiro vinha a ideia cavalo e depois todos os cavalos do mundo dos sentidos, trotando como sombras projetadas sobre a parede de uma caverna. A ideia galinha vinha, portanto, antes da galinha e do ovo. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo. Ele concordava com seu mestre em que o exemplar isolado do cavalo flui, passa, e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que, em si, a forma do cavalo era eterna e imutável, mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens, depois de eles terem visto um certo número de cavalos. A ideia ou a forma cavalo não existia, portanto, antes da experiência vivida. Para Aristóteles, a forma cavalo consiste nas características do cavalo, ou seja, naquilo que chamaríamos de espécie. Vamos explicar melhor. Aristóteles entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum, e aqui a imagem da forma de fazer broas perde a sua validade, pois as formas de fazer broas existem independentemente de cada broa em particular. Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário, por assim dizer, com formas desse tipo. Para ele, as formas estavam dentro das próprias coisas. As formas das coisas eram suas características próprias. Aristóteles também não concordava com Platão no que se refere ao fato da ideia galinha vir antes da galinha propriamente dito. Aquilo que Aristóteles chama de forma galinha está em todas as galinhas, e não são as características que distinguem as galinhas. Por exemplo, o fato delas botarem ovos. Assim, a galinha em si e a forma galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma. Com isso, resumimos a essência das críticas de Aristóteles à teoria das ideias de Platão. Mas você deve atentar bem para o fato de que estamos falando de uma dramática mudança de pensamento. Para Platão, o grau máximo da realidade está em pensarmos com a razão. Para Aristóteles, ao contrário, é evidente que o grau máximo da realidade está em percebermos ou sentirmos com os sentidos. Platão considera tudo o que vemos ao nosso redor na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias, e, por conseguinte, também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexos dos objetos da natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Aristóteles nos chama a atenção para o fato de que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos. Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes no mundo das ideias. Aristóteles achava que, desta forma, Platão estava duplicando o número de coisas. Ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo fazendo referência à ideia cavalo. Mas que tipo de explicação é essa, Sofia? Quero dizer, de onde saiu a ideia cavalo? Será que nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo, de que a ideia cavalo não fosse senão uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência através do que víamos e ouvíamos. Mas nós também temos uma razão inata. Temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes todas as nossas impressões sensoriais. É assim que surgem conceitos como os de pedra, planta, animal e homem. E é assim que surgem os conceitos de cavalo, lagosta e carnarinho. Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata. Muito pelo contrário.
Para ele, a razão era precisamente a característica mais importante do homem. Só que nossa razão permanece totalmente vazia, enquanto não percebemos nada. Uma pessoa, portanto, não possui ideias inatas. As formas são características das coisas. Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas, que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe, ao passo que a forma são suas características peculiares da coisa. Uma galinha bate as asas na sua frente, Sofia. A forma da galinha é precisamente o bater de asas, o cacarejar e a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são as características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz. Quando a galinha morre e, portanto, para de cacarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que resta é a substância da galinha. Que triste, não, Sofia? Mas aquilo não é mais uma galinha. Como já disse, Aristóteles se interessava pelas mudanças na natureza. A substância sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma. Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que lhe é inerente. Assim, para Aristóteles, toda mudança observada na natureza é uma transformação ocorrida na substância, de uma possibilidade para uma realidade. Sim, Sofia, vou explicar melhor. Vou tentar fazê-lo contando a você uma história engraçada. Era uma vez um escultor que trabalhava sobre um grande bloco de granito. Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa. Um dia um jovem veio visitá-lo. "O que você está procurando?" perguntou o jovem. "Espere e verá", respondeu o escultor. Depois de alguns dias, o jovem voltou e o escultor tinha tirado da pedra um belo cavalo. Surpreso, o jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo, até que perguntou ao escultor: "Como é que você sabia que ele estava lá dentro?" Sim, como é que ele sabia? De certa forma, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, pois precisamente este bloco de granito encerrava a possibilidade de se transformar num cavalo. Aristóteles achava que todas as coisas na natureza encerravam a possibilidade de concretizar determinada forma. Vamos voltar ao ovo e à galinha. Um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha. Isso não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas. Afinal, muitos deles acabam na mesa de café da manhã como ovos fritos, mexidos ou com omelete, sem que a forma inerente do ovo chegue a se concretizar. Do mesmo modo, porém, também é claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso. Essa possibilidade não é inerente ao ovo de galinha. A forma de uma coisa, portanto, diz tanto sobre as suas possibilidades quanto sobre suas limitações. Quando Aristóteles fala de forma e substância, ele não está pensando em apenas organismos vivos. Assim como a forma de uma galinha é cacarejar, bater as asas e pôr ovos, a forma de uma pedra é voltar ao chão quando atirada para o alto. Assim como a galinha não pode deixar de cacarejar, também a pedra não consegue deixar de cair no chão. É claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto, mas como é da natureza da pedra voltar a cair no chão, você não vai conseguir jogá-la na lua. Tome cuidado ao fazer esse experimento, pois a pedra pode se vingar. Ela pode querer voltar para a terra o mais rapidamente possível, e pobre daquele que estiver em seu caminho. Causa final ou da finalidade. Antes de deixarmos de lado o fato de todas as coisas vivas e mortas têm uma forma que diz alguma coisa sobre as possibilidades dessa coisa, devo acrescentar ainda que Aristóteles tinha uma notável visão das relações de causa e efeito na natureza. No nosso dia a dia, quando falamos das causas disso ou daquilo, referíamos-nos a como as coisas acontecem. A vidraça se quebra porque Peter jogou uma pedra. Um sapato passa a existir porque um sapateiro costurou alguns pedaços de couro. Mas Aristóteles acreditava que na natureza havia diferentes tipos de causas. É importante saber, sobretudo, o que ele entendia por aquilo que chamamos de causa da finalidade. No caso da janela quebrada, também seria pertinente perguntar por que Peter atirou a pedra. Estamos perguntando, portanto, que intenção ele tinha, que objetivo ele perseguia.
Também não há dúvida de que a intenção ou a finalidade desempenham um papel importante no caso da manufatura do sapato. Mas Aristóteles também partia de uma tal causa da finalidade para explicar alguns processos vivos da natureza. Vamos citar apenas um exemplo. Por que chove, Sofia? Na certa, você aprendeu na escola que chove porque o vapor d'água esfria nas nuvens e condensa na forma de gotas de chuva, que por causa da força da gravidade caem no chão. Aristóteles também teria acenado com a cabeça, em sinal de concordância. Mas ele teria acrescentado que até agora você só citou 3 causas. A causa substancial ou a causa material, que é o fato do vapor d'água em questão, as nuvens, está ali bem na hora que o ar esfriou. A causa atuante ou causa eficiente, que é o fato de o vapor d'água esfriar. E a causa formal, que é o fato de ser inerente à forma ou à natureza da água cair no chão. Se você não tivesse dito mais nada, Aristóteles teria acrescentado que chove porque as plantas e os animais precisam da água da chuva para crescer. E isto que ele chama de a causa final ou da finalidade. Como você pode ver, de repente Aristóteles atribuiu às gotas de chuva uma espécie de tarefa vital, um propósito. Nós comprovadamente inverteríamos as coisas e diríamos que as plantas crescem porque há umidade. Você está vendo a diferença, Sofia? Aristóteles acreditava que por trás de tudo na natureza havia um propósito, uma finalidade. Chove para que as plantas cresçam e as laranjas e as uvas possam crescer e servir de alimento aos homens. Hoje em dia, a ciência não pensa mais assim. Dizemos que os alimentos e a água são condições para que os homens e animais possam existir. Sem essas condições, nós não existiríamos. Mas não é a intenção das laranjas ou da água nos alimentar. No que se refere à teoria das causas, podemos nos sentir tentados a afirmar que Aristóteles se enganou. Mas não vamos nos apressar demais. Muitas pessoas acreditam que Deus criou o mundo para que os homens e animais possam nele viver. Deste ponto de vista, podemos naturalmente afirmar que a água corre nos rios porque homens e animais precisam de sua água para viver. Só que nesse caso estamos falando do propósito ou da intenção de Deus. Não que as gotas de chuva ou a água dos rios gostem de nós e queiram nos proteger. Lógica. A diferença entre forma e substância também é muito importante quando Aristóteles descreve como o homem reconhece as coisas do mundo. Quando reconhecemos as coisas, nós as ordenamos em diferentes grupos ou categorias. Por exemplo, vejo um cavalo hoje, outro amanhã e outro depois de amanhã. Os cavalos não são exatamente iguais, mas há alguma coisa que é comum a todos os cavalos. E esta coisa que é comum a todos os cavalos é a forma de cavalo. Tudo que é distintivo ou individual pertence à substância do cavalo. E assim vamos nós pelo mundo, colocando as coisas em gavetas diferentes. Colocamos vacas no curral, cavalos no estábulo, porcos no chiqueiro e galinhas no galinheiro. O mesmo acontece quando Sofia Mundsen limpa seu quarto. Ela coloca os livros na estante, os cadernos na mochila e as revistas na gaveta da escrivaninha. As roupas são cuidadosamente dobradas, peças íntimas são colocadas numa gaveta, malhas de lã em outra e meias em outra. Vejo que fazemos o mesmo nas nossas cabeças. Estabelecemos a diferença entre coisas que são feitas de pedra, coisas de algodão e coisas de borracha. Distinguimos coisas vivas de coisas mortas, e plantas de animais e de seres humanos. Você está acompanhando, Sofia? Aristóteles queria, portanto, arrumar o quarto da jovem natureza. Ele tentou mostrar que todas as coisas na natureza pertencem a diferentes grupos e subgrupos. Hermes é um ser vivo, ou melhor, um animal. Ou melhor, um animal vertebrado. Ou melhor, um mamífero. Ou melhor, um cachorro. Ou melhor, um labrador. Ou melhor, um labrador macho. Vá até o seu quarto, Sofia. Pegue qualquer objeto que estiver no chão. Qualquer um, não importa. Você verá que o objeto que você pegou está inserido numa ordem superior. Quando encontramos uma coisa que não conseguimos classificar, levamos um verdadeiro choque. Por exemplo, se você se depara com uma pequena coisa e não sabe dizer ao certo se essa coisa pertence ao reino animal, vegetal ou mineral, acho que você não ousaria tocá-la. Reino animal, vegetal e mineral. Foi isso que eu disse. Estou pensando naquele jogo de salão em que um pobre coitado é mandado para fora da sala, enquanto os outros ficam pensando no que o pobre coitado terá de adivinhar quando voltar.
Os outros decidem pensar em Mons, o gato do vizinho que nessa hora está no jardim. Então o pobre coitado entra de novo na sala e começa a adivinhar. Os outros só podem responder com sim e não. Se o pobre coitado for um bom aristotélico, e nesse caso não seria um pobre coitado, o diálogo entre eles e os demais poderia ser este. É concreto? Sim. Pertence ao reino mineral? Não. É vivo? Sim. Pertence ao reino vegetal? Não. É um animal? Sim. É um pássaro? Não. É um mamífero? Sim. Isso é tudo sobre o bicho? Sim. É um gato? Sim. É Mons? Sim! Risadas. Foi Aristóteles, portanto, quem inventou essa brincadeira. A Platão atribuímos a honra de ter inventado o esconde-esconde, e a Demócrito a honra de ter inventado as pedrinhas de leve. Aristóteles foi um organizador, um homem extremamente meticuloso, que queria pôr ordem nos conceitos dos homens. De fato, ele também fundou a ciência da lógica e estabeleceu uma série de normas rígidas para que as conclusões ou provas pudessem ser consideradas logicamente válidas. Vamos ver um exemplo. Se constato, primeiramente, que todas as coisas vivas são mortais, primeira premissa, e depois constato que Hermes é uma coisa viva, segunda premissa, então posso tirar a elegante conclusão de que Hermes é mortal. O exemplo nos mostra que a lógica de Aristóteles trata-se da relação entre conceitos, neste caso, criatura viva e mortal. Mesmo que tenhamos que concordar com Aristóteles em que a conclusão tirada é 100% correta, temos de admitir que ele não nos diz nada de novo. Afinal de contas, nós já sabíamos que Hermes é mortal. Ele é um cachorro, e todos os cachorros são criaturas vivas e, portanto, mortais, por oposição às pedras da montanha. Sim, Sofia, já sabíamos disso. Mas nem sempre a relação entre grupos ou coisas nos parece tão evidente. De vez em quando, pode ser necessário pôr certa ordem em nossos conceitos. Vou citar apenas um exemplo. Será que realmente é verdade que um filhotinho de rato, minúsculo, pode mamar tanto quanto um camelo ou um porco? Isso parece muito estranho, mas vamos raciocinar um pouco. Ratos não botam ovos. Onde é que já se viu um ovo de rato? Isso significa que os filhotes são criaturas que já nascem vivas, exatamente como os porcos e os carneiros. Chamamos de mamíferos os animais que dão à luz a filhotes vivos. Os mamíferos são animais que mamam o leite de suas mães. Chegamos assim onde queríamos. A resposta já estava dentro de nós, só que precisamos primeiro pensar um pouco. Na pressa, tínhamos nos esquecido de que ratos realmente mamam o leite de suas mães. Talvez isso se deve ao fato de nós nunca termos visto um ratinho mamando. E isto, por sua vez, se explica pelo fato de que os ratos têm um pouco de vergonha dos homens quando estão amamentando seus filhotes. A escada da natureza. No seu projeto de colocar ordem na vida, Aristóteles chama a atenção primeiramente para o fato de que tudo o que ocorre na natureza pode ser dividido em dois grupos principais. De um lado, temos as coisas inanimadas, tais como pedras, gotas de água e torrões de terra. Estas coisas não encerram em si uma potencialidade de transformação. Do outro lado, temos as criaturas vivas, que possuem dentro de si uma potencialidade de transformação. Para Aristóteles, a natureza progride paulatinamente das coisas inanimadas para as criaturas vivas. Ao reino das coisas inanimadas, segue-se primeiramente o reino das plantas, que, em relação ao reino das coisas inanimadas, parece quase animado, e em relação ao reino dos animais, parece quase inanimado. Finalmente, Aristóteles divide o reino das criaturas vivas em dois subgrupos, o dos animais e o do homem. Não podemos deixar de reconhecer que essa divisão, apesar da nítida insegurança em relação às plantas, é clara e simples. Há uma grande diferença entre as coisas vivas e as não vivas. Também entre as plantas e os animais existe uma enorme diferença, por exemplo, entre uma rosa e um cavalo. Eu também quero dizer que há uma grande diferença entre um cavalo e um homem. Mas onde estão exatamente essas diferenças? Será que você é capaz de me responder? Infelizmente, não tenho tempo de esperar que você escreva a sua resposta e coloque em um envelope cor-de-rosa junto com um torrão de açúcar. Por isso, prefiro responder eu mesmo, e agora. Quando Aristóteles divide os fenômenos da natureza em diferentes grupos, ele parte das características das coisas, melhor dizendo, daquilo que elas são capazes e daquilo que elas fazem. Tudo que vive, plantas, animais e pessoas, tem a capacidade de se alimentar, crescer e se multiplicar. Os animais e os homens têm, além disso,
a capacidade de perceber o mundo que o cerca e de se locomover na natureza. Todas as pessoas têm, somado a tudo isso, a capacidade de pensar, ou melhor, a capacidade de ordenar suas impressões sensoriais em diferentes grupos e classes. Dessa forma, não existe na natureza divisões realmente estanques. Podemos perceber uma transição gradual de vegetais simples para plantas mais complexas, de animais simples para animais mais complexos. Bem no alto dessa escada está o homem, que para Aristóteles vive a plenitude da vida na natureza. O homem cresce e se alimenta como as plantas, tem sentimentos e capacidades de locomoção como os animais, mas possui, além de tudo isso, uma característica muito especial que só ele tem, a capacidade de pensar racionalmente. Por isso, Sofia, o homem possui uma centelha da razão divina, isto mesmo, eu disse divina. Em algumas passagens, Aristóteles explica que deve haver um Deus que colocou em marcha todos os movimentos da natureza. E assim, Deus passa a assumir o cume absoluto na escada da natureza. Para Aristóteles, os movimentos das estrelas e dos planetas comandavam os movimentos aqui na Terra, mas devia haver alguma coisa que fazia os corpos celestes se movimentarem. Esta coisa Aristóteles chamava de o primeiro impulsor, ou Deus. Esse primeiro impulsor não se movimenta, mas é a causa primordial de todos os movimentos dos corpos celestes e, por consequência, dos movimentos na natureza. Ética. Vamos voltar ao homem, Sofia. Para Aristóteles, a forma do homem se define por ele possuir tanto uma alma vegetal quanto uma alma animal e uma alma racional. E Aristóteles pergunta: como o homem deve viver? De que o homem precisa para viver uma boa vida? Posso responder resumidamente: o homem só é feliz se puder desenvolver e utilizar todas as suas capacidades e possibilidades. Aristóteles acreditava em 3 formas de felicidade. A primeira forma de felicidade é uma vida de prazeres e satisfações. A segunda forma de felicidade é uma vida como cidadão livre, responsável. E a terceira forma de felicidade é uma vida como pesquisador e filósofo. Aristóteles sublinha o fato de que é preciso integrar essas 3 formas, a fim de que o homem possa levar uma vida realmente feliz. Ele recusa, portanto, toda e qualquer decisão unilateral. Se Aristóteles vivesse hoje, talvez ele dissesse que a vida de uma pessoa que só cultiva o corpo é tão unilateral e, portanto, tão lacunosa quanto a vida de outra que só usa a cabeça. Ambos os extremos são expressões de um modo errado de viver a vida. Também, no que concerne às virtudes, Aristóteles chama a atenção para um meio termo de ouro. Não devemos ser nem covardes nem audaciosos, mas corajosos. Coragem de menos significa covardia, e coragem demais significa audácia. Também não devemos ser nem avarentos nem extravagantes, mas generosos. Generosidade de menos é avareza, generosidade demais é extravagância. O mesmo vale para a alimentação. Comer de menos é perigoso, mas comer demais também o é. A ética de Platão e de Aristóteles lembra a medicina médica grega, a ciência médica grega. Só através do equilíbrio e da moderação é que podemos nos tornar pessoas felizes e harmônicas. Política. A visão da sociedade de Aristóteles também expressa essa necessidade de moderação, esse abandono do exagero. Ele chama o homem de um ser político. Aristóteles acha que sem a sociedade ao nosso redor não somos pessoas no verdadeiro sentido do termo. Neste contexto, a família e a cidade satisfazem nossas necessidades vitais primárias, como a comida e o calor, o casamento e a criação de filhos. Mas a forma mais elevada do convívio humano, para Aristóteles, só pode ser o Estado. E aqui surge a pergunta de como o Estado deve ser organizado. Você ainda se lembra do Estado dos filósofos de Platão? Aristóteles cita diversas boas formas de Estado. Uma delas é a monarquia, ou seja, aquela em que há um único chefe de Estado. Mas para que esta forma de Estado seja boa, ela não pode degenerar em tirania, na qual o único soberano comanda e dirige um Estado em proveito próprio. Outra boa forma de Estado é a aristocracia. Aqui, um grupo maior ou menor de soberanos governa o Estado. Esta forma de Estado deve cuidar para não acabar virando o governo de uns poucos, que dirigem o Estado em prol dos seus próprios interesses. Seria mais ou menos o que chamaríamos hoje de oligarquia. Uma terceira boa forma de Estado é a democracia. Mas também esta forma de Estado tem seu lado negativo.
Uma democracia pode facilmente desvirtuar e se transformar no chamado domínio da plebe. Ainda que o tirano Hitler não tivesse se tornado chefe de Estado da Alemanha, uma multidão de pequenos nazistas teria conseguido instituir um terrível domínio da plebe. A visão da mulher. Para concluir, precisamos dizer alguma coisa sobre a visão que Aristóteles tinha da mulher. Infelizmente, ela não era tão animadora quanto a de Platão. Fundamentalmente, Aristóteles achava que faltava alguma coisa à mulher. Para ele, a mulher era um homem incompleto. Na reprodução, a mulher é passiva e receptora, enquanto o homem é ativo e produtivo. Por esta razão é que, segundo Aristóteles, o filho do casal herdava apenas as características do pai. Aristóteles acreditava que todas as características da criança já estavam presentes no sêmen do pai. Para ele, a mulher era apenas o solo que acolhia e fazia germinar a semente que vinha do semeador, ou seja, do homem. Para colocarmos a coisa em termos verdadeiramente aristotélicos, o homem dá a forma, a mulher a substância. É surpreendentemente e mesmo lamentável que um homem como Aristóteles, tão inteligente para tantos assuntos, pudesse se enganar desse jeito no que se refere à relação entre os sexos. Mas isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que Aristóteles não deve ter tido muita experiência prática na vida com mulheres e crianças. Em segundo lugar, que uma série de coisas pode dar errado quando são apenas os homens que reinam supremos na filosofia e na ciência. A visão distorcida que Aristóteles tinha da mulher surtiu efeito particularmente danosos, pois foi ela, e não a visão de Platão, que predominou durante toda a Idade Média. Desta forma, a Igreja herdou uma visão da mulher para a qual não há qualquer fundamento na Bíblia. Afinal de contas, Jesus certamente não foi um inimigo das mulheres. Vou ficando por aqui, mas você logo vai ter notícias minhas. Depois de ter lido 2 vezes o capítulo sobre Aristóteles, Sofia colocou as folhas no envelope amarelo e olhou o quarto à sua volta. Imediatamente percebeu como tudo estava fora de ordem. No chão havia livros e fichários. De dentro do guarda-roupa pendiam meias, blusas e jeans. Sobre a cadeira da escrivaninha havia um monte de roupas sujas. Sofia sentiu um irresistível impulso de arrumar tudo. Primeiramente, esvaziou todas as partes do guarda-roupa. Era muito importante começar do começo. Em seguida, iniciou o cansativo trabalho de dobrar cuidadosamente todas as peças de roupa e colocá-las em seus devidos lugares dentro do guarda-roupa. Havia 7 partes no guarda-roupa. Sofia reservou uma para as roupas de baixo, uma para meia soquete e meias de seda, e uma para calças compridas. E assim, uma a uma, foi enchendo cada uma das partes. Em nenhum momento ela teve dúvida sobre em que parte colocar determinada peça de roupa. As coisas que precisavam ser lavadas, ela colocava num saco plástico que encontrou na parte de baixo do armário. Só uma única peça de roupa lhe deu trabalho, uma meia branca 3/4. O problema é que ela só encontrou um pé de meia. Além disso, aquela meia nunca tinha sido dela. Ficou observando a meia branca durante alguns minutos. Não havia um nome escrito na meia, mas Sofia começava a suspeitar seriamente que sabia a quem ela pertencia. Por fim, jogou na parte superior do armário, junto com um saco de peças de Lego, a fita de vídeo e a encharpe de seda vermelha. Agora era a vez do chão. Sofia foi pegando livros, fichários, revistas e cartazes, certamente como seu professor de filosofia havia descrito no capítulo sobre Aristóteles. Depois de terminar a limpeza do chão, passou primeiro para a sua cama e depois para a escrivaninha. Ao final de tudo, ordenou numa sequência as páginas sobre Aristóteles. Pegou um fichário vazio, um furador, furou as folhas e colocou ordenadamente dentro do fichário. Depois colocou o fichário em cima do armário, junto com um único pé de meia branca. Ela tinha planos de um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, trazer a lata de bolachas cheia de papéis que estavam no seu esconderijo. De agora em diante, a palavra de ordem era ordem, e Sofia não estava pensando apenas nas coisas de seu quarto. Depois de ter lido sobre Aristóteles, ela estava convencida de que também era igualmente importante manter em ordem conceitos e ideias. A parte de cima do armário ela tinha reservado especialmente para estas questões. Era o único lugar do quarto sobre o qual ela ainda não tinha um domínio completo. Havia 2 horas não ouvia nada de sua mãe. Sofia desceu para o andar de baixo. Antes de acordar a mãe, ela tinha que alimentar os bichos. Na cozinha, debruçou-se sobre o aquário de peixinhos ornamentais.
Um deles era preto, o outro dourado e o terceiro branco e vermelho. Por isso que ela os tinha batizados de Peter o Pretinho, Cachinhos Dourados e Chapeuzinho Vermelho. Enquanto dava comida aos peixes do aquário, ela dizia: vocês pertencem à parte viva da natureza, portanto podem se alimentar, crescer e se multiplicar. Para ser mais exato, vocês pertencem ao reino animal, podem se movimentar e observar o ambiente à sua volta. E para ser mais exato ainda, vocês são peixes. Podem, portanto, respirar com suas guelras e nadar daqui para lá nas águas da vida. Em seguida, fechou a lata de ração para peixes. Sofia ficou satisfeita com o lugar que os peixes ornamentais ocupavam na ordem da natureza, e ficou satisfeita, sobretudo, com a expressão nas águas da vida. Agora era a vez dos periquitos. Sofia colocou ração para pássaros em suas tigelinhas e disse: querido Tom e querido Jerry, vocês se transformaram em 2 periquitos adoráveis, porque se desenvolveram a partir de 2 pequenos e adoráveis ovos de periquito. E justamente porque a forma desses ovos era justamente de se transformarem em periquitos, que vocês, por sorte, não acabaram virando 2 papagaios falantes. Sofia foi em seguida para o banheiro, onde a tartaruga preguiçosa vivia dentro de uma grande caixa. Quase todas as vezes que a mãe de Sofia ia tomar banho, ela gritava que um dia ainda ia acabar matando aquele bicho. Até então, porém, aquilo tudo não tinha passado de uma ameaça vazia. Sofia tirou uma bela folha de alface de dentro de um grande vidro de geleia e a colocou na caixa da tartaruga. Querida Govinda, você não está entre os animais mais rápidos. Mesmo assim, você é um bicho capaz de usufruir um pequeno pedaço desse imenso mundo em que vivemos. E você pode se consolar com o fato de não ser a única a não conseguir sair de dentro da sua própria casca. Xerican, na certa, estava lá fora caçando ratos. Afinal, isto era da natureza dos gatos. Sofia atravessou a sala em direção ao quarto de sua mãe. Sobre a mesinha havia um vaso com flores de Páscoa. As flores amarelas pareceram se finar em sinal de respeito quando Sofia passou por elas. Sofia parou por um instante e acariciou-as com as pontas dos dedos. Vocês também pertencem à parte viva da natureza, disse ela. Desse ponto de vista, vocês são privilegiados em relação ao vaso em que estão. Infelizmente, porém, vocês são incapazes de sentir isso. Sofia entrou sem fazer barulho no quarto de sua mãe. Ela dormia profundamente. Sofia colocou a mão na cabeça da mãe e disse: você está entre os mais felizes, pois não é apenas viva, como os lírios do campo, e também não é apenas uma criatura viva, como Xerecã ou Govinda. Você é um ser humano, e, portanto, possui a extraordinária capacidade de pensar. O que você está dizendo, Sofia? Sua mãe acordou mais depressa do que de costume. Estou dizendo apenas que você parece uma tartaruga preguiçosa. Fora isso, quero me informar que acabei de arrumar o meu quarto, e o fiz com uma minúcia filosófica. Sua mãe sentou-se na cama. Já vou, disse ela. Você pode colocar água no fogo para um café? É claro que Sofia podia. Pouco depois, as duas estavam tomando café, suco e chocolate na cozinha. Então Sofia perguntou: algum dia você já pensou por que a gente vive? Ai, você não me dá tempo com essas coisas. Dou sim, dessa vez eu tenho a resposta. As pessoas vivem neste planeta para que alguém possa dar nome a todas as coisas por aqui. É mesmo? Nunca pensei sobre isso. Então você está com um problema sério, pois o ser humano é um ser pensante. Se você não pensa, não é humana. Sofia! Imagine se por aqui vivessem apenas plantas e animais. Se fosse assim, ninguém poderia distinguir gatos de cachorros, lírios de groselhas. As plantas e os animais também vivem, mas nós somos os únicos capazes de classificar e dividir a natureza em grupos ou classes. Você é realmente a filha mais especial que eu tenho, comentou sua mãe. Tanto melhor, respondeu Sofia. Todas as pessoas são mais ou menos especiais. Eu sou uma pessoa, logo sou mais ou menos especial. Você tem apenas uma filha, logo só eu posso ser a mais especial. Eu só quis dizer que você me assusta com toda essa conversa que você começou. Então você se assusta com qualquer coisa. No final da tarde, Sofia foi até seu esconderijo. Sem que sua mãe visse, conseguiu trazer para o quarto a lata de bolachas cheia de papéis. Primeiro colocou todas as folhas na ordem correta. Depois furou uma a uma e colocou no fichário, antes do capítulo sobre Aristóteles.
No fim de tudo, numerou todas as folhas no canto superior direito. Já havia mais de 50 páginas. Sofia estava compilando o seu próprio livro de filosofia. E não era ela própria quem escrevia, mas alguém que o fazia especialmente para ela. Até ali, ela não tinha podido pensar nas lições de casa para segunda-feira. Talvez houvesse alguma tarefa de religião, mas o professor vivia dizendo que para ele era mais importante o engajamento pessoal e a reflexão autônoma. Sofia sentiu que pouco a pouco ia adquirindo as bases para ambos.